Saúde a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Convido os irmãos a abrirmos nossas Bíblias no livro de Esther, capítulo 9. Esther, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 22. Esther, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 22. A nossa caminhada pelo livro de Esther, essa é a nossa penúltima meditação, a última, a partir do versículo 13 até o final do capítulo 10. Se Deus quiser, nós estaremos aqui na próxima semana tratando. Esther 9, 1 ao 22. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se juntaram para dar cabo daqueles que lhe procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Parsandata, Dalfon, Aspato, a Porata, a Dália, a Aridata, a Farmasta, Arissai, Aridai e a Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Amedado, o inimigo dos judeus. Porém, o despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidadela de Suzã. Disse o rei à rainha Esther: na cidadela de Suzã mataram e destruíram os judeus a 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, o que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará, ou o que é que desejas ainda, e se cumprirá. Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, segundo é dito de hoje, e dependurem na forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o edito em Suzã, e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei reuniram-se e dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram a 75.000 dos que odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isto no dia 13 do mês Adar. No dia 14 descansaram e fizeram um dia de banquetes de alegria. Os judeus, porém, se achavam em Suzã, se juntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15 e fizeram um dia de banquetes de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram no dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero,
aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, um mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Vamos orar, feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra livre e pedimos, Pai, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua santa palavra, Senhor. Ó Senhor, fala aos nossos corações, nos instrua segundo o Teu querido, Pai. Esteja sempre conosco. Ó Senhor, fale aquilo que o Senhor tem preparado para nós. É em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que nós lhe pedimos e agradecemos. Então, o grande desfecho vem se seguindo do livro de Esther, e conforme nós falamos, aqui é o momento da grande virada. Até o capítulo 8 é mostrado toda a virada da história, quando finalmente os judeus, ali eles conseguem que alguma coisa na lei fosse mudada, e agora eles não só vão sofrer, mas eles têm o direito de se defender. Os inimigos, eles são tirados da liderança, aqueles que procuravam morte, e no lugar deles, Mordecai só morre Amã, o inimigo dos judeus, e Mordecai assume o cargo de grão-vizir do reino da Pérsia. E o povo, por causa disso, toda essa virada, o poder que se tinha dado, as notícias de que o grão-vizir agora fazia parte daquele povo que outrora era odiado, e que a rainha também fazia parte daquele povo que muitas vezes era odiado, faz com que agora os príncipes, as autoridades, eles temam os judeus. É interessante, como se nós olharmos para a história da igreja, ali nos seus primeiros séculos, havia uma grande perseguição, porque o cristianismo ele nasce no meio do judaísmo, e o judaísmo era uma religião permitida no Império Romano. Como religião permitida, eles podiam fazer os seus cultos, mas quando os judeus eles não gostam dos que os cristãos estão fazendo, não querem se identificar com ele, pois os cristãos afirmavam o Deus, pois os cristãos eles não queriam guardar toda a lei judaica, e conforme escrito lá no primeiro concílio em Jerusalém, não obrigavam os seus novos conversos a guardar a lei, a circuncisão, as alimentação e outras coisas mais. Eles começam a perseguir os cristãos. A principal perseguição que eles fazem contra os cristãos é declarar que os cristãos não são judeus, porque aí eles perdiam o status de religião permitida, e quando eles perdem esse status, o que acontece? O império começa a persegui-los, e assim o império persegue, os discípulos são mortos a fio de espada ainda no primeiro século, segundo século, terceiro século, as perseguições elas se intensificam. Quem não conhece a história de Nero, que enviava os cristãos ao Coliseu para serem comidos das febres, ou pendurados nos postes dos seus jardins, onde ele passeava domingo à noite e atirava fogo aos seus corpos, tudo isso está amplamente registrado na história. Mas o que nós também temos na história é que depois de muito tempo, o império ele entende que os cristãos eram os únicos ali que tinham um pouco de prestígio numa sociedade decadente, e aí chega um momento em que o cristianismo ele é abraçado pelo império, e a igreja ela passa ali a fazer parte agora do império romano. E eu vejo muita semelhança aqui com o que acontece na história de Esther e Mordecai, porque enquanto o poderoso era Amã, o filho de Amedá, enquanto o poderoso era inimigo dos judeus, havia muita gente que queria destruir os judeus. Mas quando agora o grão-vizir é Mordecai, judeu, nós percebemos que agora todos os cheios de poder, eles agora são favoráveis aos judeus. E a primeira lição que eu quero tirar do texto aqui, que nós podemos meditar, é justamente isso. Não nos enganemos como servos de Deus, porque por muitas vezes o mundo vai nos tolerar, mas ele vai tolerar enquanto isso lhe for conveniente. Não há verdadeira simpatia entre o mundo e
e o Evangelho. Porque o Evangelho vai confrontar o mundo nas suas escolhas e nas suas histórias. Então, quando nós vemos os versículos 1, 2 e 3 aí, nós vemos que quando chegou o dia 13 do mês de Adar, o mês de Adar é o 12º mês. Se formos colocar para nós hoje, ele seria aí dos meses de fevereiro e março, se não me engano. O calendário era diferente do nosso, mas era o 13º mês do ano considerado. Os anos dele, o nosso, ele é um pouco mais completo e calculado, né? A cada 4 anos, nós temos um ano bissexto, onde se acrescenta um dia ao mês de fevereiro. Por quê? Porque um quarto do dia ele é engolido pelo sol na nossa contagem, ele fica, então, dispara. Então, quando se soma um dia inteiro, ele entra no calendário para poder o ano solar ele ficar perfeito. Mas naquele tempo, às vezes, para compensar, eles incluíam às vezes um mês inteiro, de anos em anos, para se compensar a contagem do calendário, que era feito pelo calendário lunar. Só que o que é importante aqui do mês é que era o 12º mês. Amã planejou isso lá no 2º para o 3º mês. Os judeus lutaram até o 3º, 4º mês mais ou menos. E todo esse período eles ficaram até o 12º mês, quando teria o desfecho total e real. Só que agora havia um outro decreto. Não era só o decreto que se podia matar judeus, mas o decreto era que os judeus podiam matar quem viesse matá-los. O que foi dado nada mais foi do que o direito de defesa, deles se defenderem dos seus inimigos. O que eles não contaram é que os judeus pudessem se defender também. Mas o que nós vemos aqui na história, fora toda a guerra, toda a disputa, é que, juntando-se a comunidade, o povo de Deus ali, estava a ponto de ser extinto se nada fizesse. Quando o poder ele vira de lado, o mundo olha para ele, e aí no versículo 13 ele fala que os sátrapas, os príncipes, os governadores, os oficiais do rei, todos eles estavam com os judeus. Por quê? Porque eles tinham medo que Mordecai se tornara grande. É interessante como isso nos mostra como o mundo ao nosso redor funciona. Nós vivemos num mundo em que o pecado ele pregna no coração do ser humano não o bem, mas o mal. O coração do homem é desesperadamente corrupto, diz a palavra de Deus. O reformador João Calvino tinha uma frase a ele atribuída que dizia que o coração do homem é uma eterna fábrica de ídolos. Nós somos tentados a fazer somente aquilo que nos dá proveito. Não é assim costume que ouvimos as pessoas dizerem: olha, faça aquilo que lhe deixa bem, faça aquilo que alegra o seu coração. O mandato do mundo, o mandato daqueles que não servem a Deus é: agrade o seu coração. Só que a palavra nos diz que o nosso coração é enganoso. Ainda mais os profetas, ele nos diz que maldito é o homem que confia no seu braço mortal a sua salvação. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Isso não impede que a gente tenha que fazer alguma coisa. Os judeus estavam ali, exclamaram, pediram a Deus, oraram, jejuaram, e Deus mandou o livramento. Ele deu a possibilidade. Mas, se fosse a visão evangelical moderna, as pessoas deveriam pensar que Deus deveria mandar raios na cabeça de todos os inimigos e os judeus ficassem livres sem ter que levantar o dedo. Deus fez isso algumas vezes no Antigo Testamento para mostrar que não é por força nem por poder, mas pelo Senhor. Mas também nos mostra diversas vezes que o Senhor nos dá a oportunidade de conseguirmos conquistar os nossos próprios direitos e as nossas próprias vontades. Então, ser servo de Deus não é procurar um Deus que vai nos livrar de tudo. Não é achar que Deus de repente vai tirar todos os problemas da minha vida, que agora não vai haver mais problema nenhum. Nós não pregamos o Evangelho, eu costumo dar o nome de Evangelho, Tabajara. O Evangelho não é a resolução de todos os seus problemas, é a resolução do maior de todos os problemas, a morte e o pecado. Ele nos concede vida eterna, mas a mesma palavra nos diz que nesse mundo nós passaríamos por aflição, mas é preciso ter bom ânimo, porque Jesus disse: eu venci. Então, primeiro, os judeus eles puderam se livrar. Deus moldou a vontade que estava ao redor deles.
A fama dos judeus eles se espalharam, eles tinham e estavam agora inseridos no poder, e por isso eles passaram a ser respeitados. Mas eles tiveram que fazer a sua escolha, eles tiveram que pegar as suas espadas. O versículo de número 5 ele fala que os judeus feriram a golpes de espada todos os seus inimigos. Não é um negócio de esperar que as coisas se resolvam. E aí a história de Esther chega no segundo passo para nós. O Senhor nos concede a capacidade de poder correr atrás das nossas necessidades. Ele nos dá o fôlego de vida, Ele abre os nossos olhos, nos deu o dia, o sol. A palavra diz que o sol vem sobre todos, justos e injustos. A chuva cai também sobre todos. E a preguiça, todo aquele que já conviveu muito tempo na igreja, principalmente quem viveu a infância na igreja, se lembra lá daquelas velhas histórias que são contadas. Ou como eu vi uma vez numa entrevista alguém falando, né, daquele bonequinho lá, lembra do bonequinho, uma formiguinha preta, que aparecia nas histórias infantis evangélicas antigamente, o Espírito Guido, baseado na história da formiga, que lembra-se lá do Provérbios, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso, mostrando que é necessário nós nos prepararmos. Deus não busca o preguiçoso, o sábio Salomão já diz assim, mas fala para nós arregaçarmos as mangas. Ele nos dá a possibilidade, e os judeus entenderam isso, tomaram a possibilidade, e se fizeram aquilo que era necessário. Eles colocaram as mãos na obra, pegaram, agarraram e trabalharam. E o Senhor nos chama a isso, as oportunidades que vêm diante de nós, a nos agarrarmos nelas. O Senhor abençoa o seu povo, mas nós precisamos saber que a bênção de Deus precisa ser desenvolvida. O apóstolo Paulo nos escreve aos Filipenses dizendo: desenvolvei a vossa salvação em temor eterno. Eu costumo dizer que das oportunidades que aparecem diante de nós, a maior de todas elas é o Evangelho da salvação. Que ela vem, mas a palavra nos diz que precisamos aproveitar. Eu me lembro da minha adolescência, na igreja, foi um pastor embora e veio outro. E o pastor chegou lá, era um pastor assim, bem, um pastor jovem, recém-formado, e ele tinha umas palavras assim, meio. Naquela época a gente dizia que era um negócio meio doido. E uma vez ele contou algo que ficou na minha mente até hoje. Ele dizia assim: olha, a oportunidade, isso no estudo bíblico que ele estava dando, a oportunidade, ele é como se fosse um homenzinho, sabe, um homenzinho pequenininho, que ele tem um topete muito grande na frente, e da metade da cabeça para trás ele é careca, e ele corre muito rápido. Então quando ele vem passando, se você não agarra ele pelo topete, porque ele é pequeno, não dá para você passar o braço, ele vem passando, se você não agarra ele de frente pelo topete, se ele passar, se ele tentar segurar na cabeça, os dedos não conseguem segurar na careca, ele escorrega e ele vai embora. A oportunidade, quando ela aparece, ela precisa ser aproveitada. Assim o Evangelho nos mostra que quando a oportunidade da palavra de Deus ela aparece diante de nós precisamos agarrar. Não adianta ficar esperando, não. Deus vai nos mandar. Deus manda chuva, Deus manda o sol, Deus dá a oportunidade, mas muitas vezes Ele não vai carregar no colo, como você mesmo pode dar. E os judeus, eles entenderam isso, e eles, a palavra diz, se assenhoraram, né? Quando os inimigos achavam que iam mandar neles, que iam dominar sobre eles, eles com suas mãos na obra, eles é que dominaram os seus inimigos e feriram muitos dos seus inimigos. Só na cidadela de Suzã, ele vai dar um número aqui de 500 inimigos foram mortos. E olha como é que o mundo ele sempre está assim, né? Porque nessa parte aqui ele se diz que os judeus eles tinham o apoio dos governadores, dos oficiais, mas quando se deu o número dos 500 que foram mortos ao rei, o rei falou assim: só na cidadela de Suzã foram 500 pessoas. Quantos devem ter sido mortos por todo o rei? O rei já estava bem, ele não estava muito feliz com aquilo, que mostra que o mundo ele nunca está diante de nós. Mas aí a partir do versículo 6, né, quando ele dá o número de 500 homens, entrando no versículo 7,
quando ele cita os nomes aí dos filhos de Amã, um monte de nome muito bonito aí, né? Você já pensou? Eu fico perguntando, tem tanto nome na Bíblia, mas tem uns que ninguém quer colocar nos filhos, né? Algum desses aí dá para poder colocar no menino? Mas uma coisa que eu reparei, que se você reparar, tem muitos deles que terminam em Aca. Porque Amã era filho de Amedata. Às vezes a terminação ele era quase como um sobrenome, então os nomes eles seguiam assim. Ele dá todos esses nomes aí tão bonitos aí, né, para não dizer outra coisa. Os nomes dos 10 filhos de Amã. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, onde se encontra logo no versículo 10, depois do anúncio dos filhos de Amã. Porque os judeus, eles se defenderam dos seus inimigos, e o decreto de Amã dizia que quando alguém matasse um judeu, podia ficar com todos os seus bens. O decreto, Mordecai contrapõe o decreto, dizendo que o direito de batalha era mútuo, então não era só apanhar. Quem fosse apanhar podia bater, se conseguisse bater quem ia bater nele, melhor para ele. Mas o que diz aí, isso se repete por 3 vezes no texto que nós lemos, é que eles não tocaram no despojo. Versículo 10 diz: eles mataram todos os filhos de Amã, 500 homens na cidadela de Suzã, porém eles não tocaram no despojo. Se a gente for lá para o versículo 15, ele vai citar aí que os judeus mataram também na cidadela de Suzã no dia seguinte, dia 14, depois do pedido da rainha Esther, mas eles não tocaram no despojo. E mais ainda, no versículo 16 também, quando dá o número de todos aqueles que foram mortos em todo o reino da Pérsia, mostra que eles não tocaram no despojo. Então a atenção aqui principal é que quando nós temos que fazer aquilo que é preciso, a gente não pode ser movidos pelo ódio nem pela ganância. Os judeus, eles tomaram as mãos e abraçaram as bênçãos de Deus, mas não havia ganância nos seus corações. O despojo era um direito de guerra. Israel muitas vezes fez isso. Davi, muitas das suas guerras, ele repartiu o despojo entre os seus soldados, o direito dos soldados. Mas, às vezes, Deus mandava Israel contra o povo que era contra a palavra de Deus, para destruir. Ele dizia: esses aqui vocês não vão tocar em nada. Por que isso? É para entender que às vezes Deus nos dá a vitória, mas Ele não nos dá a vitória para a gente pisar na cabeça dos outros. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes nós, movidos pela modernidade, nós deixamos entrar no nosso meio até falas que não são próprias do cristianismo. A vitória que Deus nos concede não é para ficar passando na cara de ninguém, não é para oprimir ninguém, e muitas vezes nós batemos com isso, quando servos de Deus, sendo colocados por Deus em posições de autoridade, desdenham de outros irmãos seus, e a palavra diz: não é esse o nosso propósito. O Senhor nos coloca, o Senhor nos concede muitos livramentos, mas os livramentos de Deus de forma alguma devem servir para nós tomarmos posição contra os nossos inimigos. O que os judeus fizeram aqui foi simplesmente se defender daqueles que queriam lhes matar. E é justamente nesse sentido que nós buscamos aqui na palavra de Deus também essa resposta. O Senhor tem aberto as portas para nós. Quantas vezes o Senhor tem concedido graça ao seu povo? O Senhor tem nos livrado de grandes dificuldades. Quantas vezes o Senhor tem aberto portas de emprego? Quantas vezes o Senhor tem nos concedido vitória, tem aberto o coração dos nossos inimigos contra muitas e muitas coisas? Quantas vezes o Senhor tem abençoado o seu povo? Mas o povo muitas vezes responde, os cristãos, com falta de humildade. Aqui na história de Esther nós vemos que Deus deu livramento e os seus inimigos foram destruídos, mas eles não fizeram questão dos bens, eles não fizeram questão do ouro, eles não fizeram questão de tirar coisa alguma que seja proveitosa. Eles podiam dizer: olha, que eles que queriam me matar, eu não fui até eles que vieram, então tem direito. Mas muitas vezes a palavra nos ensina que, como cristãos, nem todo direito deve ser aproveitado. Que Deus lhe dá, à medida que nós temos necessidade, nós precisamos confiar na providência de Deus. Então, na história de Esther, nós vemos que os judeus eles ganharam o direito de se defender, mas eles somente se defenderam.
eles não tiraram proveito desta situação. Mas, em último lugar aqui, nós vamos dar um salto no texto onde nós estamos, para chegar a citar o versículo de número 15, lá no versículo 16. A última coisa que eu quero destacar no texto com os irmãos. Na sua Bíblia deve estar como na minha aí, a festa do Purim. A palavra Purim, ele vem do termo que era usado na galera da época. Ali eles provavelmente falavam o aramaico. A palavra vem de Pur, P-U-R, seria na nossa língua para a nossa pronúncia. Pur quer dizer sortes, é sorteio. Quando alguém diz assim, ó, vamos tirar aqui no palitinho, para eles isso é pur. Por que esse nome? O objetivo final do livro de Esther, em termos, é diagnosticar isso aqui, é deixar registrado isso aqui. Purim é o plural de pur, são sortes. Então a festa das sortes. Por que eles deram esse nome? Porque quando Amã planejou matar os judeus, ele lançou sortes. É como se ele tivesse pegado um dado e pensado aqui, ó, vamos escolher mês. Ele joga os dados para cima e quer os dados embaixo, dá o número 13. Diz, pronto, é o 13º mês. Não, o 12, perdão. É o 12º mês. Depois ele diz, agora vamos ver o dia. E joga os dados para cima, quando cai, aí dá 13, então vai ser no dia 13. Aí depois ele vai no rei e diz, só rei, tem povo ali e tal, e é o rei assim o decreto. E ele lança o decreto que no 12º mês, no dia 13 do 12º mês, iria se permitir que matassem todos os judeus e que ficassem com todos os seus bens. Então, Amã lançou sortes para matar o povo judeu. Só que o Senhor virou a sorte de Amã contra ele. O povo judeu saiu livre. Quem morreu na história foi o próprio Amã. Então, a festa do Purim é justamente essa comemoração do livramento, quando as sortes que foram lançadas contra o povo de Deus se voltaram contra os seus inimigos. Diz aí o versículo 16. Também os demais judeus se achavam nas províncias do rei, se reuniram, dispuseram a defender a vida e tiveram sossego dos seus inimigos e mataram 75.000 dos que odiavam. Porém, no despojo não tocaram. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e no dia 14 descansaram e fizeram dia de banquetes e alegrias. Os judeus, porém, que se achavam em Susã, se juntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15 e fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus da vila que habitavam nas aldeias abertas fizeram no dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e dia de festa, e mandaram porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luta e de festa, para que os fizessem dias de banquetes de alegria, de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Olha aí como a gente vê, né? Na nossa cultura, a gente chama de festas, os dias das festas, os períodos no final do ano, entre o dia 25, Natal, que nós comemoramos, e o dia 31, quando comemoramos o Ano Novo. Era comum, eu trabalhava em Brasília há muito tempo, e quando nós estávamos rodando na cidade, nesse final de ano que você trabalhava, havia um ditado popular em Brasília que dizia que o último que saía apaga a luz. Porque a cidade, o plano piloto especial ficava no deserto, nessas épocas de final do ano. A partir do meio do mês de dezembro, ficava no deserto, você não via nada. Mas a cidade se enchia de andarilhos, pessoas que vinham de pequenas cidades e armavam barracas no meio dos canteiros, daquelas grandes avenidas, aqueles gramados. E uma vez, rodando ali, porque também não tinha muito serviço, não prestava serviços, mas rodando com o carro da firma, o chefe aproveitava para mandar a gente entregar as notas fiscais dos contratos. Então nós rodávamos toda a cidade, entregando nos prédios as notas. E era comum a gente passar e ter alguém parando o carro na beira de uma grande avenida, saindo,
cedinho, de repente tirando uma cesta básica e descendo até a beirada de uma daquelas barracas de lona que ficavam montadas ali, quase como as barraquinhas de campo, colocando aquilo ali, a entrada da barraca, e depois voltando ao seu carro, entrando e indo embora. As pessoas iam para Brasília porque ali eles recebiam esmolas, donativos, presentes, brinquedos para as crianças, comida e tudo isso. Depois, a Secretaria da Ação Social gastava um tempo danado pegando essas pessoas e enviando elas de volta para as suas cidades natais. Mas você vê que o costume vem muito antes de tudo isso. Aqui, no final do ano lá dos judeus, mês 12, eles, no dia 14 e no dia 15, eles faziam banquetes. Olha a semelhança, o que a gente faz no Natal? A gente come. As pessoas dizem que o problema do nosso físico, o problema daquela gordurinha não é o que a gente come no Natal e no Novo, porque é a época do ano que a gente mais come, não é? Depois diz que os crentes comem muito, não tem aquela história, crentes não bebem, não fumam, mas comem, que é uma beleza. Os judeus já faziam isso. O que é trazido para nós é justamente a gente entender que ali se foi dado uma para se comemorar. O judeu comemorava com o quê? E comemorava com alegria. Quantas vezes nós não fazemos com isso? Deus nos dá um livramento, mas do livramento nós não comemoramos. Viva orando a Deus, e quando tudo está bem, nós não somos gratos a tudo aquilo que Deus nos deu. Nós entregamos a nossa vida, nós estamos na dificuldade. Quantas vezes, como pastor, já pastorei igrejas, tinha pessoas que de repente apareciam na igreja, no momento que parecia que tinha uma dificuldade, estava ali, frequente no culto, e aí no começo da carreira ministerial, a gente é um pouco mais ingênuo, né? Aí pensa, fulano está firmando a igreja. Mas quando aquilo que ele estava pedindo ali, aquele que ele estava com medo, às vezes era um concurso que ele estava esperando ser chamado, às vezes era uma mãe grávida que estava ali para dar luz e queria ficar ali orando, pedindo a Deus, para Deus abençoar para a criança nascer bem, nascer com saúde. São diversas coisas que eu já vi na minha vida cristã como pastor. E aí depois que a graça era recebida, a pessoa subia novamente. A palavra nos ensina a justamente nós sabermos agradecer por aquilo que nos é dado. E agradecer a Deus. Mas conforme a gente disse, hoje de manhã, nós estamos estudando o catecismo, e o catecismo está na parte dos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, estava chamando a atenção dos irmãos. E dos 10, 4 são do nosso relacionamento com Deus. E 6 são o nosso relacionamento com os irmãos. E aí vem a nossa atenção. Quando nós nos relacionamos uns com os outros, nós também estamos adorando a Deus. Isso que os judeus fizeram aqui diante de nós. Os judeus, eles simplesmente começaram a comemorar. E qual era a comemoração deles? Vamos festejar banquetes, comida, depois não pode reclamar que o crente come. Lá no livro de Estênio já está dizendo, Deus deu o livramento, o que é que eu vou fazer? Fazer banquetes. Eu gosto muito do outro texto, não vou me lembrar a referência agora, mas ele diz assim, hoje é dia de alegria, comeis carnes gordas, beber bebidas doces, e alegrar-vos do Senhor, não é tempo de tristeza. Então, ele nos chama a atenção disso. Então, banquetes, mas o que eu quero chamar a atenção é que não são só os banquetes, mas olha qual era a prática. Eles faziam seus banquetes, mandavam porções uns aos outros e concediam dádivas às pobres. Está aí no final do versículo 22. Quantas vezes Deus tem nos abençoado e nós não compartilhamos a bênção de Deus com os outros? Deus nos dá muita coisa, a gente não compartilha nada. A gente está esquecendo lá na palavra de Tiago, né? Seu irmão disser que tem fome, você abraçar ele, só vai com paz, aquecei-os e fartai-os, e não der a ele nada para que ele possa resolver isso, que proveito há nisso. Onde é que está a sua fé? É que ele nos mostra de compartilhar uns com os outros. Mande comida uns para os outros. Quando você estiver fazendo, tá?
é ter carinho. A pessoa fala, cozinhar é demonstrar carinho. Você está fazendo alguma coisa, lembre de alguém, vou mandar um pedaço ali para fulano. Olha, eu catei aqui isso aqui, vou mandar uns 2 para fulano. Quando alguém faz isso, isso é um sinal de cuidado, de alegria, de se lembrar, de satisfação. Há outras maneiras de fazer isso, mas eu quero destacar porque é isso que os judeus estavam fazendo. Eles comeram e mandaram uns aos outros, eles compartilharam, eles não deixavam ir. Como povo de Deus, nós precisávamos começar a aprender com eles. Quando Deus tem nos dado, nós devemos a compartilhar. Nós não temos compartilhado aquilo que Deus tem dado para nós. Nós muitas vezes lembramos de estar uns com os outros no momento de tristeza. E às vezes, o mundo ele fala lá, não, você vai ver quem é seu verdadeiro amigo no momento de tristeza. Só que uma coisa que a palavra nos mostra, às vezes a gente descobre quem está mesmo com você no momento da alegria. Porque às vezes na tristeza a pessoa busca ajuda. Mas quando fica tudo bem, se esquece. Uma vez, aconselhando um irmão passando por dificuldades, eu costumei falar, eu falei para ele uma realidade que nós podemos ver. As pessoas, elas sempre querem que você esteja bem, desde que você não esteja melhor que eles. Mas aqui, o que é que foi dado? Os judeus nos mostram que quando Deus dá livramento, Deus dá abençoa, nós precisamos abençoar uns aos outros. Nós precisamos compartilhar as nossas alegrias. Lembre-se com o povo de Deus. Compartilhe também as suas alegrias uns com os outros. Conceda daquilo que Deus lhe deu. E eu vou lembrar uma frase de um pastor que eu conheci. Ele dizendo, parafraseando ao escrito do apóstolo Paulo, quando diz, aquele que furtava não furte mais, né? Mas, tirando a primeira parte, diz, trabalhe fazendo com as próprias mãos aquilo que é bom, para ter com que atender necessidade. A bênção que Deus nos dá também é para nós atendermos aqueles que têm necessidade. E quantas vezes Deus tem nos abençoado e nós fechamos a mão? Quantas vezes Deus abençoa o servo, faz ele progredir, faz ele prosperar, mas quando ele prospera, ele para de contribuir, ele para de abençoar, ele para de se entregar, porque nas igrejas a experiência pastoral que nós temos é que muitas vezes aquele que menos tem são os que mais têm disposição. Mas o Senhor nos ensina quando ele nos abençoa, nós não sermos como o mundo, mas abençoarmos também uns aos outros. A história de Esther nos mostra que em meio à dificuldade Deus providencia a lei. Em meio a tudo aquilo que nós sofremos, Deus está sempre operando. E quando os inimigos eles acham que podem vencer o povo de Deus, se nós permanecemos fiéis, o Senhor faz com que o mal se transforme em bem. Nós precisamos aprender a enfrentar todas essas coisas. Mas a gente não pode se esquecer. Quando a bênção de Deus é derramada sobre nós, nós precisamos também transbordar e compartilhar isso uns com os outros. Amém? Feche os olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja sobre nós, nos ensinando, nos abençoando, e também que o teu Santo Espírito nos guie, Senhor, para o nosso coração nós não esquecermos da graça que é revelada sobre nós através do teu Filho Jesus Cristo, e que nós precisamos estar sempre gratos, ó Pai. Essa graça foi derramada, o Senhor nos deu entrada no céu, vida eterna, mas que nós não guardemos isso no coração. Exemplo dos judeus ali nos tempos de Mordecai e Esther, quando o Senhor nos deu livramento, Senhor, e nos deu o livramento da morte, do inferno, das consequências do pecado sobre a nossa vida, mas que no coração nós compartilhemos essa palavra uns com os outros, entreguemos e enviemos aqueles que não têm, compartilhemos uns com os outros, sabendo sempre ser grato ao Senhor por tudo o que o Senhor tem dado a nós, e que a alegria esteja no nosso coração, e nos alegremos uns com os outros, conforme nos diz a tua santa palavra. O Senhor nos guie, nos proteja segundo o teu querer. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém.